com a palavra a nossa querida Laina Crisóstomo, nossa co-vereadora, né, pelo coletivo Pretas por Salvador e fundadora também da Tamo Juntas, né, uma instituição importante para nós enquanto mulheres, né, nessa sociedade. Com a palavra, Laina, muito obrigada em ter aceitado, né, o nosso convite, em meio à sua, né, correria diária que eu acompanho. Obrigada, viu? Mulher, eu que agradeço muito. Agradeço de estar aqui, gosto sempre de estar cercada de mulheres, né? Eu acho que essa é uma grande potência para nós, né? Estar entre nós, né? E isso desperta também empatia, né? E sororidade. Vou me apresentar, eu sou Ana Crisóstomo. Antes de co-vereadora, antes de fundadora da Tamo Juntas, eu sou uma mulher negra, lésbica, de candomblé, uma mulher gorda, né? Advogada feminista e popular, carrego 35 tatuagens no meu corpo, sou mãe, faço lutas proibicionistas e também estou co-vereadora, né? Eu acho que isso é importante, porque ao contrário, né, de um governador aí que se assumiu, que rompeu os armários e a gente entende que é importante, eu não sou uma vereadora lésbica, eu sou uma lésbica vereadora. Eu não sou uma vereadora mulher ou uma vereadora negra, eu sou uma mulher negra lésbica vereadora. Porque quando eu deixar de ser vereadora, eu seguirei mulher negra e lésbica. Então é sobre isso, é sobre as nossas existências, né? Então a gente precisa todos os dias potencializar isso, né? E dar voz, né, às nossas existências, né? Sobre isso. E aí para mim é muito bacana e muito forte, né? Estar entre mulheres, porque falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, falar sobre dados, falar sobre o enfrentamento à violação de direitos humanos precisa ser falado, sim, a partir das vozes de quem sofre a opressão, de quem atua combatendo a opressão. Porque, sem sombra de dúvidas, a gente sabe que isso é reflexo de uma sociedade extremamente patriarcal, que de muito tempo, né, constrói, se reconstrói, baseada no machismo. Então, a gente precisa falar pela nossa própria voz. E tem tempo que a gente fala pela nossa própria voz. Eu falava numa live semana passada, né, que eu falo rápido e alto. E aí uma pessoa riu, eu falei, eu falo rápido e alto, sabe por quê? Porque durante muito tempo eu fui silenciada e interrompida. Então eu falo rápido para não dar tempo nem de me interromper. E eu falo alto porque em vários momentos o que eu falava não era dado importância. Então eu falo alto para ser ouvida. Eu falo rápido e alto porque eu sou mulher preta e sei quantas vezes eu fui silenciada e a minha voz foi silenciada e invisibilizada, né? Então é sobre isso. A gente precisa falar sobre a opressão que a gente vivencia, porque tem muita gente que quer pesquisar sobre nós, né? Quer pesquisar, eu fico indignada, né? Quando muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu queria uma fonte que falasse sobre violência contra a mulher. E eu falo que massa, tem várias mulheres que vivenciam a opressão e querem falar sobre isso. Mas a gente precisa todos os dias pensar que isso é revitimizar. Isso também é revitimizar, é expor. A gente precisa fortalecer as mulheres e por isso é tão importante pensar na perspectiva multidisciplinar, né? E aí, enfim, já vou entrando na Tamo Juntas, que, enfim, é a minha cachaça diária, né? Hoje, na condição de parlamentar, eu estou afastada, né? Continuo fundadora, mas não mais presidente hoje. Quem preside hoje é uma grande irmã, companheira de luta, e que eu tenho muito orgulho. Eu fico dizendo que a Tamo Juntas é uma filha e que filho a gente não entrega na mão de ninguém, que a gente não confie plenamente que vai cuidar como a gente cuidaria. Então, sem sombra de dúvidas, está nas mãos de mulheres que me representam muito. E hoje quem preside a Tamo Juntas é Maria Letícia Dias, que é uma companheira de luta aguerrida e que faz luta dentro da militância da advocacia também, na perspectiva de não violação de direitos humanos. E aí a Tamo Juntas nasce, né? Eu gosto sempre de contar a história da Tamo Juntas. A gente nasce há 5 anos atrás, né? Esse ano a gente completa 5 anos, né? E nasce numa perspectiva de, enfim, atuação colaborativa, né? Que foi a rede que foi criada por Mais Amor Entre Nós, né? Foi uma hashtag que foi criada por Suede Quintê, que é uma jornalista negra baiana, né? Daqui de Salvador, que hoje mora, né, em São Paulo. Suede Quintê fez uma postagem se oferecendo para ajudar mulheres. E, a partir disso, né, eu me disponibilizo, conheço outras duas advogadas. E a gente cria Tamo Juntas. Eu gosto de dizer que a Tamo Juntas tem uma perspectiva que é muito forte, porque é uma organização construída só por mulheres cis e trans e atende mulheres cis e trans. E isso já faz um processo diferenciado, né, de união.
né, organizações mistas têm caráter diferenciado de organizações somente de mulheres. Então, a gente vai conseguir dialogar de uma outra forma, por exemplo, quando a gente pensa sobre o corpo, sobre a maternidade, sobre a menstruação. Né? Hoje eu não tenho condição de atender uma mulher porque eu não estou legal, eu estou com cólica, e não existe questionamento sobre isso. Hoje eu não tenho, porque eu não tenho onde deixar meu filho. Venha, traga seu filho, vamos levar meu filho também, a gente faz o corre, todo mundo está junto. Essa essência é muito diferenciada no atendimento, mas também para nós, né? Enfim, enquanto voluntárias. Então, o processo da Tamo Juntas vai crescendo e ganhando força para além do direito, né? Para além do atendimento jurídico, a gente passa a entender que é preciso pensar numa perspectiva mais ampla. E aí, como, enfim, a organização de mulheres, a gente consegue cada vez mais se reinventar nesse processo do combate ao machismo. Eu acho que isso é bacana porque as opressões se reinventam. Eu gosto de dizer sempre, né? Enfim, eu não sou uma pessoa tão velha, né? Mas eu tenho 34 anos, né? Eu peguei internet de escada, então, enfim, as pessoas não têm dimensão do que era aquilo de internet de escada. Hoje a gente consegue ter acesso à informação de forma muito rápida. Então imagine, se na época que eu peguei internet de escada, né, no início da minha adolescência, eu ia imaginar que a gente vivenciaria hoje crimes absurdos pela internet. A gente não imaginava que isso ia acontecer em algum momento. Então, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a pedofilia se reinventaram dentro do processo das redes virtuais. Então, faz com que a gente também tenha que ter estratégias nesse processo de reinvenção. Na produção de provas, enfim, de cobrar do Estado uma aplicação da lei de forma adequada, de cobrar do Judiciário uma atuação efetiva para esses crimes que se reinventam, que são a partir das opressões das violações de direitos humanos. E aí a Tamo Juntas começa com atendimento jurídico, né? Hoje tem assistentes sociais, tem uma equipe de psicólogas para fazer esse acolhimento de forma multidisciplinar. Então, o primeiro atendimento ele é de uma advogada, de uma assistente social, para não revitimizar essa mulher. O encaminhamento é feito para psicologia e, para além disso, a gente atua em rede, né? Então, hoje a gente faz parte, né, da rede que faz parte do enfrentamento, que tem órgãos, né, do governo, do estado e do município que atuam no enfrentamento aqui em Salvador e aqui na Bahia. Mas, para além disso, a gente também faz parte da rede mista, né, que tem organizações sociais que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é importante por quê? Porque a gente não faz nada só, minha gente. Não dá pra gente achar que ir na delegacia resolveu todos os problemas, porque não resolveu. Se a gente não dá um acompanhamento a isso, né? E por isso que a gente conta com o apoio da Ronda Maria da Penha, né? Enfim, do Judiciário, das varas de violência, enfim, da estrutura do MP que tem áreas especializadas para esse atendimento. Então, isso é importante porque a gente precisa atuar em rede. E aí, eu acho que a gente viveu um cenário de. Sempre viveu um cenário de muita opressão e violência, mas a Tamo Juntas, eu gosto de dizer que a Tamo Juntas já nasce no processo de resistência, né? A Tamo Juntas nasce, né, em abril de 2016, quando a presidenta Dilma, né, eleita democraticamente, sofre um golpe misógino. É importante dizer isso, porque isso também é um divisor de águas na perspectiva do machismo, né, e da violência política de gênero. Hoje a gente cunha muito essa terminologia, mas isso já acontecia antes, né? Muitas mulheres nesses espaços da política institucional eram questionadas sobre a sua capacidade, a sua qualificação para estarem ali. Então, a Tamo Juntas nasce nesse cenário. Imagine todo um processo, inclusive de retirada de direitos, né? Retirada de direitos, retirada de recursos financeiros, né? O orçamento, né, do Ministério da Mulher, enfim, foi diminuindo, né? Cada vez mais, né? E assustadoramente ele diminui os três, né? Porque diminui, né? As fileiras, né? De milhões, bilhão, então vai diminuindo. E isso faz com que, então, a gente não tenha como fazer enfrentamento sem recursos. Quando você não tem orçamento previsto, você não consegue criar mais DEANs, mais centros de referência, mais vagas nas casas de acolhimento. Você não consegue implantar a política pública sem recursos e sem orçamento destinado. Então, isso é muito grave. É muito grave. E isso é um projeto político de fortalecimento do patriarcado e do machismo. É para manter tudo do jeito que está. E aí, quando a gente acha que a situação não vai piorar, entra um presidente que tem uma fala extremamente violenta, que já chegou a dizer, né, eu não te estupro porque você não merece ser estuprada. Não é sobre merecimento, é sobre controle de corpos e violência. Sabe, isso é muito grave, porque alguém que representa uma nação diz isso, ele legitima
para que qualquer outro homem diga e faça isso, entendendo que se o presidente da República fala, eu seguirei impune. Isso aumenta significativamente o número da violência contra a mulher. Isso é real, isso é forte, isso é extremamente violento e extremamente perverso. Os números estão aí para mostrar. E aí, a gente, enfim, enfrenta um processo muito violento, que tem sido ainda um processo muito violento, que é da pandemia. A pandemia, quando ela chega para nós, na verdade, países, né, que já tinham começado o processo da pandemia, né, antes, avisam, né, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, alerta para duas situações específicas para combater na pandemia, e que os estados em que a Covid estava chegando se preparassem para isso. E o que é isso? Uma das causas de morte é o Covid e a outra é o aumento significativo dos números de feminicídio e de violência contra a mulher. A OMS, minha gente, alerta o mundo para isso. Países como Japão, China, França, Itália tiveram aumentos significativos com o processo da pandemia, porque houve isolamento social, houve perda de renda, né? Houve processos de saúde mental adoecidos. E tudo isso nós sabemos, nós que atuamos no enfrentamento à violência contra a mulher, sabemos que isso é condição agravante para a violência contra a mulher. Então, a pandemia é assustadora, né? E quando começa a chegar, né, os primeiros casos de Covid no Brasil, e começam as medidas mais restritivas, né? Isso é no meado de março, eu lembro que aqui em Salvador, se eu não me engano, é 18 de março, mais ou menos. É muito assustador, né? Porque nesse período que começa esse processo mais intenso de fechamento de tudo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo o seguinte, que os números, no final de março, né, início de abril, saiu uma matéria dizendo que os números de pedidos de medida protetiva tinham diminuído. O secretário da Segurança Pública aqui na Bahia também diz a mesma coisa. Os números de pedidos de medida protetiva diminuíram, a ida às delegacias especializadas diminuiu, mas é isso, minha gente. Como é que você está convivendo com o seu agressor e você acha que é fácil sair de casa com perda de renda, perda de emprego, perda de possibilidade de atuação de trabalho? E é fácil você sair da sua casa e ir na denunciar e voltar para sua casa sem a certeza de que vai conseguir um abrigo, por exemplo. Como é que isso acontece? Não acontece. Para além disso, houveram fechamentos de vários equipamentos. É importante dizer isso, minha gente, porque fechou equipamento. E quando fecha equipamento, a mulher bate na porta e não tem quem abra. Então, não, ela não se encoraja a denunciar. E muitas delas seguem no processo de violência. E aí eu falo isso porque no início da pandemia, em abril, 8 policiais da DEAN pegam Covid. E sabe qual é a alternativa? Fecha a DEAN. Ao invés de se pensar que DEAN também é serviço essencial. É para que não se morra nem de Covid, nem de machismo. E há uma tentativa de fechamento da DEAN. Há uma mobilização que não. A gente não quer que nenhum policial e que ninguém pegue Covid, né, no exercício da sua atuação. Mas é para além disso, é pensar em equipamentos de segurança. Isso é o mínimo. E não fechar um equipamento que atende mulheres. Com todas as adversidades, com todas as dificuldades e com todas as situações de violência que a gente sabe muito bem, que a gente denuncia todos os dias, né, de mulheres que são extremamente violentadas e revitimizadas naquele espaço, ainda é um espaço menos violento do que uma delegacia comum, por exemplo. Então, isso tem a ver com um projeto, né? Um projeto de invisibilidade. Sabe por quê? Porque Fernanda falava muito bem. Se não há dados, não há políticas públicas. Se eu não tenho dados, eu não posso cobrar do Estado que faça algo que não existe. Imagine, eu sou uma mulher LGBT, né? Eu sou uma mulher lésbica. E quando eu falo sobre a lei de criminalização da LGBTfobia, por exemplo, é uma lei recente, né, de 2019. Se eu hoje, eu entro no site do judiciário e eu não encontro dados sobre a aplicação dessa lei. Por que eu não encontro? Porque em vários momentos não há o registro de que a pessoa sofreu LGBTfobia ou a aplicação da lei nos casos. E isso faz com que? Faz com que não tenham dados sobre a aplicação da lei. Ou seja, o Estado brasileiro vai dizer assim, tá vendo?
Vocês queriam a lei para criminalizar a LGBTfobia, mas nem tem gente usando. E aí ele faz assim, ó, lava as mãos e diz que não vai investir orçamento para enfrentar a LGBTfobia. É sobre isso. E quando a gente fala de dados, é fundamental. Se as mulheres não estão conseguindo chegar na DEAN, é preciso pensar em estratégias. E não é só sobre boletim online, porque boletim online é muito segregador. Que bom que tem, é bom que tenha, é necessário que tenha. Mas é segregador, sabe por quê? Porque no período da pandemia a gente teve assistida tirando foto dos documentos para a gente pedir medida protetiva do banheiro, porque era o único momento que ela ficava trancada sozinha dentro do banheiro. É sobre isso. A gente teve inúmeras assistidas que tinham medida protetiva e que no período da pandemia os agressores iam e ameaçavam matar, dizendo que não ia dar em nada porque a polícia nem estava trabalhando nesse período e a justiça estava fechada. É sobre isso. E isso faz com que as mulheres não se encorajem. Imagine, de março para cá, né, hoje em dia a gente consegue ainda dialogar, né, sobre outros temas, mas foram criados novos programas de televisão só para falar de Covid. A gente está dizendo que está errado, gente? Não, não está errado. São 500 e quase 40 mil mortes no Brasil. Isso de dados oficiais, porque a gente sabe que os dados são extremamente subnotificados. Quem de nós aqui que mora na periferia e já verificou se tem teste na sua comunidade? A gente tem recebido denúncia todos os dias de gente que vai no posto da sua comunidade e não tem teste, porque não pode fazer, não tem teste para fazer. E não tem como confirmar se está com Covid ou não. Isso é proposital. É proposital, porque se houvesse testagem em massa, como vários países que já avançaram em vacinação e em combate real à Covid, nós teríamos avançado muito antes. A começar pela propina das vacinas, né, minha gente? A começar por aí. Mas a gente precisa fazer um debate muito sério que a televisão, a imprensa, falava de Covid 24 horas. Era como se não houvesse outra causa de morte. E aí a mesma Folha de São Paulo, que em abril dizia que houve diminuição dos pedidos de medida protetiva, essa mesma Folha, em maio, diz houve aumento do número de mortes violentas contra mulheres dentro dos lares. O que isso quer dizer? Isso é óbvio. As mulheres não estão saindo para denunciar e estão morrendo em casa. Em todo o período da pandemia, houve aumento. Em alguns períodos da pandemia, houve aumento de 100% dos casos de feminicídio. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque esse governo genocida ele é tão perverso que ele não combate morte nem por Covid, nem por bala, nem por fome, nem por violação de direitos humanos. É um projeto político de morte. É esse o projeto político que ele defende. É um projeto político de morte e que visa matar das diversas formas. Isso é muito perverso porque isso faz com que a gente não consiga acessar direitos. E aí estamos juntas nesse período. Tive que se reinventar, né? A gente teve um processo de trânsito, né, dos pedidos, porque, por exemplo, a gente recebia muita demanda pelo Facebook, né, e por e-mail, pelo site. A gente passa a ter muita demanda pelo Instagram, que é uma rede nova, e foi muito louco isso, porque a gente não tinha esse número de demandas pelo Instagram, né? Pelo Instagram a gente recebia, enfim, um ou outro pedido de ajuda, mas eram muito raros, eram mais assim, compartilhamentos de denúncia, né? Que a gente fazia muito compartilhamento, então as pessoas pediam para a gente compartilhar, ou as pessoas compartilhavam os nossos conteúdos de combate ao machismo, mas não era uma rede que a gente recebia tanta demanda. No início, abril, maio, a gente teve cerca de aumento de 400% de pedido de ajuda no Instagram. Isso é muito, minha gente, isso é muito. Isso significa dizer que está faltando em algum lugar o cumprimento dessa demanda. E nós, enquanto movimento social, estávamos dando conta, enfim, seguimos dando conta, né, desse processo. E aí a Tamo Junto se reinventou nesse processo, né? E aí já vou deixar aqui o número, né, que hoje a Tamo Juntas, né, conseguiu, através de um projeto, né, pelo Fundo Brasil, e é muito importante dizer isso, porque foram várias organizações, nacionais e internacionais, visando o combate
à violência contra a mulher e combate à violação de direitos humanos, porque na pandemia isso se agravou muito. Vários casos de chacina. Saiu dado ontem falando sobre o número de mortes de negros e negras nas periferias do Brasil, mesmo com a decisão do STF proibindo qualquer tipo de atuação nas favelas do Rio de Janeiro. E isso foi extremamente agravado. E aí a gente conseguiu se reinventar. A gente se reinventou, hoje o site da gente tem várias informações super importantes, super bacana. A gente se reinventou nas redes e, para além disso, né, WhatsApp em vários estados do Brasil. Estamos na Nasce em Salvador. Hoje a gente está em 19 estados do Brasil. Desses 19, 7 ou 8 tem número de WhatsApp próprio. Isso é muito bacana, porque isso faz com que as distâncias diminuam. A gente sabe que o processo das fake news, elas avançaram justamente porque os dados de WhatsApp, eles são permitidos pelas operadoras, né? Mas o link você não consegue acessar se você não tiver crédito. Mas a mensagem do Zap você manda. Então as fake news se proliferaram também a partir disso, né? A partir do processo da dificuldade e da não garantia dos direitos humanos, que é o acesso à informação. O acesso à comunicação e à informação é algo fundamental e é direito humano. A gente viu no início da pandemia o cadastro para o auxílio emergencial, como várias pessoas ficaram de fora porque não tinham acesso à internet. Isso é muito grave, porque isso também é exclusão social. E aí o número do WhatsApp da Tamo Juntas, né, 71, daqui de Salvador, 71993957325. Vou pedir depois, se der para botar aqui, né? 71993957325. É o número de WhatsApp que a Tamo Juntas aqui em Salvador recebe as demandas, né? E faz os encaminhamentos devidos. Hoje a gente está com uma equipe muito bacana de psicólogas, né, que tem feito esse acolhimento, porque é fundamental. Assistentes sociais também, que tem feito esse atendimento. A gente tem feito atendimentos remotos, mas entendendo as demandas urgentes, a gente também tem feito alguns atendimentos com todos os cuidados sanitários, né, presencial, inclusive ida a delegacias, encaminhamento para a rede, inclusive alguns encaminhamentos até para a rede municipal mesmo, né, de Salvador, do enfrentamento à violência contra a mulher, mas da rede como Estado também de casa de acolhimento. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre como esse enfrentamento ele é cotidiano e ele precisa se reinventar. Mas a gente não consegue fazer absolutamente nada se não for de forma coletiva. E aí, para fechar, que eu sei que eu já passei dos meus 20 minutos, tô aqui com o cronômetro aqui dizendo 21, mas eu acho que hoje, né, eu me encontro num outro lugar, né? E eu acho que é muito importante, né? A gente fica brincando que hoje eu estou fazendo enfrentamento que eu sempre fiz com a Tamo Juntas, agora em outro espaço, né? Ocupando o espaço da política institucional também é muito importante. E aí, sem sombra de dúvidas, os projetos de lei da gente, todos, são focados na perspectiva do combate à violação dos direitos humanos. A gente tem pautas que são inegociáveis para nós, né? E dentre as pautas, 4 são muito importantes, né? Mulheres, negros e negras, LGBTs e direito à cidade. Hoje a gente fez a instauração da Comissão de Direito à Cidade e da Comissão de Encostas, né? Entendendo o direito à cidade numa perspectiva cada vez mais ampla. Pensar direito à cidade é pensar combate ao machismo, porque sim, quando as mulheres não saem às ruas, tarde da noite, ou um pouco mais tarde, ou quando não tem transporte público para elas voltarem à noite, ou quando elas são assediadas por aplicativos, né? De transporte de pessoas, ou quando não tem energia elétrica, não tem poste naquela rua, e isso agrava ainda mais o risco de violência sexual e de assédio contra as mulheres. Isso é falar sobre direito da cidade. Quando a gente fala sobre jovens, né, as crianças, jovens e adolescentes, que não tem praça, não tem lazer, né, não tem tido espaços aonde possam interagir. E quando esses jovens, esses corpos de jovens estão nesses locais, infelizmente, o Estado diz que não é possível, não há direito à ocupação das ruas, né? E os nossos corpos são, mais uma vez, marginalizados, maltratados. Quando a gente fala da comunidade LGBT, que todos os dias sofre opressão, né? Enfim, eu sou uma mulher lésbica, né? E faço luta todos os dias do combate à LGBTfobia, e são muitos os relatos que a gente recebe, e os relatos de vivência também, que nós, né, diretamente sofremos, né? De, enfim, de não poder estar na rua, de ter medo de estar na rua, de não poder segurar na mão, de não poder trocar afeto, quando casais héteros fazem isso todo o tempo, né? Todo o tempo, e não são questionados sobre isso. Mas nós não somos apenas questionadas, nós somos agredidas quando fazemos isso. Então, quando a gente fala sobre direito à cidade, a gente está falando sobre direito à moradia. Por que não? Não dá para a prefeitura pedir para a Câmara de Vereadores de Salvador desafetar 26 terrenos para poder vender locais que poderiam ser construídos imóveis
para a educação, por exemplo, que já estavam previstos no PDDU, para a área de educação, área verde, área de lazer. Não, não dá. Direito da cidade é sobre combater o déficit habitacional, é sobre combater o déficit de creche que existe. Porque uma mulher, para conseguir trabalhar e para conseguir romper o ciclo da violência, ela precisa muito ter autonomia econômica e financeira. E quando ela não tem onde deixar seus filhos, isso é muito grave. Isso é muito violento. Quando ela não tem aonde morar, isso é muito grave. Quando ela não tem serviço de saúde para poder ser atendida, isso é extremamente grave. Então, combater violência contra a mulher tem a ver com todas essas interfaces. Combater violação de direitos humanos tem a ver com todas essas interfaces. Não dá para você escolher uma opressão para combater. Ou combate tudo, ou senão você não está combatendo nada. Você não está combatendo absolutamente nada. É que nem, enfim, esse governador gay que eu falei no início, né? E continua votando num projeto político que é contra a LGBT. Não, não dá, minha gente, não dá. É incoerente, é hipócrita e é inseticida e inseto. É o inseto que vota no projeto político do inseticida, achando que o inseticida não vai lhe matar. Sabe? É sobre isso. Então, a gente precisa todos os dias fazer enfrentamentos que são reais. E hoje, na atividade parlamentar, a gente tem vivenciado opressões que são diversas, né? Acho que quando a gente estava na militância, né, e a gente, sem sombra de dúvidas, volta para esse espaço, né, em algum momento, e a gente continua bebendo dessa fonte que é o movimento social, mas estar na atividade parlamentar é algo extremamente hostil. É hostil. E é perverso, sabe por quê? Porque vocês podem perguntar, mas nossa, por que ela está falando da atividade parlamentar se ela está falando de enfrentamento à violência contra a mulher? Se não tem parlamentar, não tem projeto político para enfrentamento à violência contra a mulher, minha gente. Quem é que decide orçamento para enfrentamento à violência contra a mulher? Se não as pessoas que estão no cenário político. Então, sim, para fazer enfrentamento à violência contra a mulher, é preciso ocupar espaço na política institucional. Senão não adianta. Não vai adiantar nada. A gente está aqui fazendo esforço absurdo para poder empoderar as mulheres, fortalecer as mulheres. Não ocupar política não é o projeto político para não enfrentar. A gente precisa estar nesses espaços. Sabe por quê? Eu digo todos os dias, se poder é bom, eu quero poder. E eu quero cada vez mais mulheres no poder. Mulheres que têm um projeto político para as mulheres, não mulheres que estão a serviço do capital, que estão a serviço de um projeto político genocida contra mulheres, mulheres que no meio de uma pandemia retiram praticamente a existência do 180. Não, essas mulheres não me representam. Essas mulheres eu não quero no poder. Mulheres que estão a serviço de outros caras. Mulheres que estão reproduzindo o machismo. Não é qualquer representatividade, sabe? Não dá mais para ser a cota. Não dá mais para ser a cota que vai estar numa mesa com 15 homens brancos e aí bota uma mulher preta para dizer, tô garantindo a cota. Porque eles querem usar até o termo cota contra a gente. Não, eu não quero ser a única mulher preta na mesa com 15 caras brancos. Não, não quero. E eu não quero só ser chamada para falar sobre mulher e preto e LGBT. Sabe? Porque a gente sabe falar sobre um monte de coisa. E eu tenho aprendido todos os dias a dizer para mim mesma no espelho que eu sou foda. Foda não é xingamento não, né, gente? Foda é coisa boa. Eu sou foda. E a gente precisa dizer isso todos os dias, sabe por quê? Porque eles questionam a nossa capacidade todos os dias. Na Câmara, sabe o que acontece? Quando eu faço uma fala, eles dizem, nossa, mas você fala bem, né? Como você fala bem? Eu digo, eu sempre falei bem. E por isso que eu tô aqui. Porque eu consegui falar para muitas pessoas bem sobre o que eu acredito. E não é sobre falar fake bem, é sobre falar com o que você de fato acredita. E eu falo bem porque eu tenho tesão pelas causas que eu defendo. No dia que eu não tiver tesão, eu não vou falar bem. Hoje eu construo um partido político que recentemente teve uma situação de lesbofobia. Um vereador de Niterói foi extremamente lesbofóbico com a vereadora, né, de lá, enfim, né, que é uma mulher negra lésbica. E eu tenho feito todas as críticas e autocríticas no partido. Ou passa por formação e vai para a comissão de ética, ou eu nem converso. Não dá para conversar. O que é isso? A gente está defendendo aqui o tempo todo cá fora e vivencia isso? Não, não dá. Não dá para ser fake, sabe? E é disso que eles se incomodam tanto. Hoje eu falava na sessão que eu, Marta, Maria, né, enfim, Roberta, tantas mulheres que estão na Câmara, a gente tem construído algo tão potente, que é a unidade entre as irmãs, sabe? A gente está em partidos diferentes, a gente defende pautas diferentes, mas existem pautas que nos convergem muito.
o enfrentamento ao feminicídio, o enfrentamento à violência contra a mulher, o enfrentamento à sobrecarga das mulheres, o reconhecimento de como a gente, toda vez que vai falar na Câmara, é um monte de homem conversando, batendo papo, como se nada tivesse acontecendo ali. É todo dia isso. Não tem uma sessão. Você vai ver minhas falas na sessão da Câmara. Todas as minhas falas são precedidas de discurso nesse sentido. Que é me interrupting, que é, enfim, né? Todo um processo de silenciamento das mulheres, que não estão me deixando falar, ó, pra isso, ó. Estão parecendo que estão conversando como se nada estivesse acontecendo. É sobre isso. Quando as mulheres de qualquer partido vão falar, eles fazem isso o tempo todo. Eles nos invisibilizam. E aí a gente vai falar sobre isso porque é preciso estar na política. É preciso ocupar política. Porque quando a gente ocupa a política, a gente incomoda e transforma. A gente pode ser pouca, né? Porque a gente é pouca. Por exemplo, de mandato de mulheres de esquerda são 3, por exemplo. Mas a gente incomoda. Incomoda muito e a gente expõe. A gente expõe o que eles não querem fazer. Se tem um projeto político que vai ser votado, um projeto de lei que vai ser votado, e eles estão construindo, porque agora o que eles estão fazendo, eles estão votando urgente, né? Pra praia, ó, toque de caixa. Né? Chega o projeto executivo, vamos votar rápido, vamos... Mas ninguém debate. Sabe por que ninguém debate? Porque todo mundo tem medo do povo. As pessoas que estão na política há muito tempo têm medo do povo saber o que está sendo votado na Câmara Municipal de Salvador. Mas eu tenho compromisso com as pessoas de Salvador. A nossa mandata tem compromisso com a verdade. E eu não quero ser enganada, nem enganar ninguém. Sabe por quê? Porque nas minhas redes sociais tem foto minha falando sobre aborto, sobre descriminalização das drogas, que eu defendo isso. Defendo, sempre defendi. Falando que eu sou macumbeira, que eu sou sapatão. Tem foto minha com minha companheira, tem foto com minha filha, tem fotos da vida real, tem vídeo da sobrecarga da maternidade. Sim, são cenas da vida real. Tem foto minha sensual. Sabe por quê? Porque quem votou em mim não se enganou, não. Quem votou em mim sabia que eu era assim e que eu não ia mudar por estar na política. Então, tanto não mudei que minha promessa na campanha era... Minha única promessa de campanha, viu? Na posse eu vou de cropped. E eu fui de cropped pra posse. Foi minha única promessa de campanha, era a posse de cropped. E é sobre isso, sabe? É sobre falar a verdade, é sobre ser quem nós somos. A gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa falar daquele jeito que eles falam. Nem precisa se vestir do jeito que eles se vestem. Eu tenho 11 anos de advocacia. Eu não me troco por esses caras, sabe? Que usam terno, gravata e que acham que isso é que garante qualificação e competência. Não. A gente sabe que a gente é boa no que a gente faz. E quando a gente está junta, entre nós, a gente entende a potência que a gente é. Eles nos invisibilizam, sabe por quê? Porque eles têm medo que outras mulheres se inspirem na gente e rompam com os grilhões que eles têm tentado amarrar elas. Então é sobre isso. Eu não tenho medo e eu estou na disputa. Eu quero disputar todas as mulheres por feminismo, mulheres que estejam em todos os lugares, porque elas entendem e vão entender as opressões que todos os dias eu narro e que eu vivencio, porque elas vivem opressões semelhantes. É sobre isso. Mulher, eu falei um monte. Mas é isso. Estamos juntas. Obrigada.